Que bênção, irmãos, poder estar aqui mais uma vez nessa igreja maravilhosa, com essa família que tanto amamos. Obrigado, pastor Rômulo, Cinelândia. Sempre bom estar com vocês aqui. E fiquei feliz de ver aí já a reforma no estado bem avançado, templo maior. Que coisa boa, Deus está fazendo grandes coisas e eu sei que não é só na estrutura dessa igreja, mas principalmente na sua vida. Se você está envolvido nessa visão, tenho certeza que você tem muitos testemunhos já para contar. Amém? Aleluia. Abre comigo em Hebreus capítulo 6. Nós estamos há uns dias aqui em João Pessoa. Na verdade, estamos finalizando hoje as nossas férias. Mas nesse período de férias, veio uma mensagem, isso geralmente tem acontecido já há alguns anos. Eu entendo que por alguns lugares que eu vou estar passando esse ano, o Senhor vai me delegar ou autorizar a ministrar essa mensagem. Já estou com expectativa também, quando for ministrar na nossa igreja lá em Campina Grande, Deus permitindo, também vou ministrar essa mensagem e vocês vão ser os primeiros. Olha aí. Espero que você continue com o mesmo amém no final. Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, diga comigo, o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Esse é um texto, irmãos, muito forte do autor aos Hebreus. Ele fala que existem pessoas que vão provar do dom celestial, sendo participantes do Espírito Santo, ouvindo uma boa palavra, e experimentando poderes do mundo vindouro. Mas essas pessoas, por decisões pessoais, por escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, essas pessoas vão cair da graça, como o apóstolo Paulo fala em outros textos, vão se desviar dos caminhos do Senhor, do Evangelho, mas com uma decisão mesmo de não mais crer em Deus, não mais crer naquilo que antes creram e até experimentaram. E ele diz que uma decisão como essa, faz com que essas pessoas seja impossível renová-las para arrependimento, porque elas vão estar decididas naquilo, obstinadas, a consciência totalmente cauterizada. Infelizmente, pessoas assim perderão a sua salvação. Mas essa não é a mensagem, fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Não vou falar sobre perca de salvação. Pelo contrário, eu vou falar sobre salvação, sobre vida eterna. Mas esse texto, ele me mostra algumas expressões que têm me feito pensar sobre ele. Ele fala de um dom celestial, presente que vem do céu. Que dom é esse? Ser participante do Espírito Santo. Isso acontece quando eu e você nascemos de novo. Quando a gente entrega a nossa vida, e faz aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, confessa com a nossa boca, publicamente diante dos homens, a gente reconhece Jesus como Senhor da nossa vida, crendo no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo diz: você se torna salvo, as coisas velhas se passam, você se torna uma nova criatura, se cumpre a profecia dada por Ezequiel, que ele tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração sensível a Deus, um novo coração, e não somente um novo coração ou um novo espírito,
recriados segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade, mas também o seu próprio Espírito passa a habitar em nós. Nós passamos a ser templos, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Deus habita em nós mediante o seu Espírito, como está lá em Efésios capítulo 2. Amém? A gente se torna de fato participantes do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Isso é um dom celestial. Isso significa que a gente já começa a experimentar um pouco do céu na terra. Uma presença que no céu vai estar sempre manifesta. E quando eu falo céu, eu não estou falando só do céu, né? Porque se você já fez o rema, você aprendeu lá em escatologia, que a gente não vai ter a vida eterna toda no céu. Amém? Nós vamos ser arrebatados naquele grande dia, que pode ser inclusive ainda hoje. Amém? Você tem expectativas para isso? Aleluia, está mais perto que longe. Paulo diz que como um ladrão que chega à noite. Pode ser qualquer dia. Num piscar de olhos, a gente vai ser arrebatado. A gente vai ler sobre isso daqui a pouco. E nós vamos ficar cerca de 7 anos no céu, onde Paulo diz que é infinitamente melhor estarmos com Cristo. Amém? Isso é também o que acontece quando alguém morre em Cristo. Amém, irmãos? Mas após o arrebatamento vai ser diferente, porque o nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória, um corpo glorificado e eterno, assim como o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Se ele foi o primeiro, é porque vão ter outros depois. O segundo, terceiro, quarto, todos nós. Amém? Você tem essa viva esperança? Aleluia. Nós vamos ficar 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas para recebermos galardões, amém? E depois, enquanto esse mundo vai estar passando pelo que a Bíblia chama de tribulação e grande tribulação, nós retornaremos com Cristo, na sua segunda vinda, na sua volta. No arrebatamento, vamos nos encontrar apenas com Ele nos ares. Ele não vai voltar. Ele volta depois. Amém? E a gente volta com Ele. E vem para reinar nessa terra junto com Ele por 1000 anos. Estou te dando spoilers do futuro. Mas você vai aprender isso muito melhor fazendo o remo. Amém? Vamos reinar aqui com Ele por 1000 anos. E no final desses 1000 anos, como podemos ver lá em Apocalipse, vamos ler algo sobre isso ainda hoje, vai descer aquela nova cidade, vai haver novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E tanto no céu quanto na nova Jerusalém, ou até mesmo durante o milênio, nós vamos experimentar de coisas celestiais, podemos dizer assim, mas que já podemos experimentar algumas hoje, como a presença do Espírito Santo. Amém? Ele fala, né, dessas pessoas que receberam um dom celestial e foram participantes do Espírito Santo. E no versículo 5 diz algo muito interessante. Essas pessoas, assim também como eu e você temos experimentado na nossa vida cristã, poderes do mundo vindouro. Diga comigo, poderes do mundo vindouro. Ou seja, coisas que só poderíamos nesse mundo vindouro após, né, a nossa ressurreição ou na eternidade, nós podemos experimentar algumas coisas ainda hoje. Amém? Aqui nessa terra ainda como seres humanos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se eu pudesse dar um tema, o pessoal já colocou. Foi rápido. Se eu soubesse, não tinha feito a introdução. A introdução foi só para dizer o tema. Mas esse é o tema da mensagem, né? Céu na terra. Geralmente, quando a gente fala sobre céu na terra, não sei se você já foi para aqueles cultos bem aleluiados. Ontem a gente foi lá no Descende.
Teve momentos que parecia céu na terra. Aquela presença, aquela unção. Você foi para aquele culto. Como foi o culto? Rapaz, foi céu na terra. Por quê? Foi um culto poderoso, manifestações do Espírito Santo, a presença de Deus ali manifesta, você podendo perceber mesmo Deus, a realidade, a existência de Deus, Deus falando com você, né? Céu na terra. Porque é isso que a gente vai ter no céu, essa presença, né? Esses poderes do mundo vindouro. Mas o que Deus tem trazido ao meu coração é para a gente ver o céu na terra com uma outra perspectiva. Deixando você pensar. Porque poder ou manifestações do Espírito Santo é apenas uma parte do que a gente vai ter no céu, nessa vida glorificada, eterna. Mas além do poder manifesto do Espírito Santo, a gente também vai ter totalmente em evidência no céu a expressão do caráter de Deus, ou de quem Deus é. Embora Deus seja Espírito, João ele nos ensina que Deus é amor. Quando a gente fala de poderes do mundo vindouro, pode falar muitas coisas, inclusive de manifestações do Espírito, curas, milagres, porque no mundo vindouro não vai haver doença, não vai haver imperfeições físicas. O poder de Deus vai estar totalmente em operação. Amém? Vamos receber um corpo eterno. Amém? E não vai mais sofrer, como está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver luto. E não vai haver mais dor. Ó, coisa boa. Amém? Aleluia. Mas também, no céu não vai haver preocupação, não vai haver contenda, brigas, ciúme, inveja, mágoa. Então o que eu tenho pensado é que a gente precisa também pensar o céu na terra nessa ótica. Muito bom pensar o céu na terra, Deus operando, Deus curando, né? Alegria plena, poder de Deus, a unção, vigor, renovação de força, céu na terra, direção do Espírito Santo, mas também é céu na terra, viver uma vida de amor. Tiago capítulo 4, versículo 1. Ele começa com uma pergunta. De onde? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Na versão NVT diz assim: de onde vêm as discussões e as brigas em vosso meio? De onde? E ele mesmo responde com uma outra pergunta retórica: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Então ele fala que essas coisas são resultantes unicamente da carne. O que é a carne? A carne, chamada biblicamente assim, é uma tendência que todos nós, seres humanos, temos
para o pecado. São os desejos do nosso corpo, os nossos desejos físicos, também emocionais, carnais, humanos, de uma natureza morta, da qual fomos já resgatados por Cristo Jesus. Mas um novo nascimento, nós recebemos apenas salvação no nosso espírito. Como eu falei, quando a gente fez Jesus Senhor da nossa vida, nosso coração, nosso espírito, ele foi recriado. Nós continuamos com a mesma mente, com a mesma alma, e nós também continuamos com o mesmo corpo. O máximo que pode ter mudado no seu corpo foi que você pode ter ficado um pouco mais arrepiado, emocionado. Mas você continuou com o mesmo corpo. Porque a salvação, ela é em 3 estágios. Nós fomos salvos quando nascemos de novo. Nós estamos sendo salvos na medida que renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Mais à frente, Tiago vai dizer, olha, acolha com mansidão. Aliás, mais atrás, né? Capítulo 1. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. A sua alma ainda não foi salva. Ela está sendo salva, porque ela está em processo de transformação. O único que foi transformado imediatamente foi o seu espírito. A sua alma, ela precisa estar sendo transformada. É como nós já vimos, muitas vezes, aqueles desenhos, uma princesa, e ela não era de uma linhagem real, ela era talvez até plebeia ou até mesmo escrava, mas o príncipe foi com a cara dela, se apaixonou por ela e vou casar com ela. E ela precisa agora vir para o castelo e passar por uma reeducação. Paulo fala que a graça que nos salvou, ela também nos educa para, renegadas as paixões da nossa carne, os desejos que tínhamos antes, a gente precisa estar sempre renegando, negando de novo. Vivamos no presente século justa e piedosamente. E assim como muitas vezes aquele príncipe coloca um professor para ensinar a sua noiva como se comportar agora como membro da família real, Jesus deixou o Espírito Santo. E ele vai nos ensinando. Antes você agia assim, agora você não age assim. Sabe, irmãos, a história da humanidade está dividida em antes e depois de Cristo. A minha e a sua história precisa ser da mesma forma. Tem que ter uma diferença. Amém? Mas estamos sendo salvos nesse sentido de comportamento, de pensamento, de emoção. E isso é pela palavra de Deus, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conforme com esse mundo, mas transforme a si mesmo, pela renovação do seu entendimento, através da palavra de Deus. Você vai assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma e vamos ser salvos no corpo. Naquele dia, como eu falei, no dia do arrebatamento, é que o seu corpo vai ser transformado, se você estiver vivo, ou se você já estiver morto fisicamente, o seu espírito e alma estarão com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas naquele dia o seu corpo será ressuscitado, não importa como ele ficou, há quanto tempo ele se decompôs, se ele foi queimado, se ele foi afogado, se ele foi quebrado, não importa. O poder de Deus é suficiente para ressuscitar o seu corpo e fazê-lo se unir novamente ao seu espírito e alma, mas não mais nessas mesmas condições de corpo, mas assim como foi com Jesus, um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Amém? Mas precisamos entender esse processo. Amém? Só vamos conseguir viver plenamente o céu no céu. Por quê? Porque não vamos ter mais essa carne.
essa tendência da natureza humana. Ela vai morrer com o nosso corpo. Amém? Ou ela vai ser extinguida na transformação dele. Amém, irmãos? De onde procede? Contenda. De onde procedem disputas? De onde procedem brigas? De onde procedem o ciúme, a inveja? Da carne. Por que não vamos ter nada disso no céu? Porque no céu não vamos ter a carne. Então, se eu quiser viver o céu na terra, o que eu tenho que fazer? Não viver segundo a carne. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre essa transformação. No versículo 50 ele diz: a carne e o sangue. 1 Coríntios 15, 50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos fisicamente, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí olha o que ele fala no verso 53. É necessário, preste atenção, é necessário que este corpo corruptível, este corpo carnal, humano, que está em degradação, é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Nosso homem exterior, ele se corrompe dia após dia. Eu falei, a gente foi ontem para o Descende, e eu descobri que eu não tenho mais 20 anos. Porque só Deus sabe como meus pés amanheceram hoje. Vai, né, envelhecendo. Enquanto o interior vai se renovando. Mas o exterior, ele vai piorando. Minha sogra está aqui, ela tem uma brincadeira interessante. Ela detesta esse termo, melhor idade. Quem inventou isso é um mentiroso. Ela diz. Porque você vai ficando com limitações físicas. Sim ou não? Aí ele diz, é necessário que esse corpo vai se corrompendo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo que é mortal, que vai morrendo, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Mas perceba que ele diz, é necessário que haja essa transformação. Isso me leva, por exemplo, a uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Moisés, ele implorou para ter um encontro com a glória de Deus. Ele queria ver a glória, a presença de Deus. Na verdade, ele queria ver Deus. Deus disse, não tem como, né? Ainda não tem como. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje a gente conhece em parte, mas está chegando o dia que a gente vai conhecer como hoje somos conhecidos. Vamos vê-lo face a face. Mas Moisés, ainda com o corpo corruptível, queria esse encontro. Deus disse, não pode.
E Deus deu apenas uma brechinha, né? Um spoiler, uma demonstração, uma degustação a Moisés da glória. Diz que quando Moisés se depara com aquela glória, o seu rosto fica irreconhecível. As pessoas nem podiam olhar para ele, foi preciso aquele véu. O impacto da presença, da glória de Deus nesse corpo não aguenta. É por isso que muitas vezes você vê quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a unção está muito grande, né? A gente não aguenta nem ficar em pé. A gente cai, a gente se ajoelha, a gente fica se segurando, porque esse corpo não suporta o poder de Deus. É por isso que Paulo diz, é necessário. Agora, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque do mesmo jeito que para a gente experimentar o todo, vai ser necessário essa transformação, vai ser necessário não ter mais a carne, para a gente experimentar poderes do mundo vindouro, ou para a gente experimentar parte do mundo vindouro, ou dons celestiais, nós também precisamos. É necessário que não haja carne. Ou que a carne esteja no lugar. Deu branco. Subjugado. É chique demais. Sujeição. Perguntei para o cara errado, né? O cara é outro. Sujeição. Rogado, outro. Amém, irmãos? Você está entendendo a mensagem? Todas as vezes que você estiver vivendo algo que você não vai viver no céu, pode ter certeza, tem a ver com a sua carne. No sentido de que a gente está falando. Brigas, discussões, contendas, mágoa. Deixa eu te falar uma real. No céu, não vai ter ninguém que você vai ver vindo ali, quando está vindo por aquela rua de ali. Eu vou por essa aqui. Você não vai ter esse desejo de não ver fulano. Então, se eu quero viver o céu na terra, eu não posso ter na terra alguém que está vindo por uma calçada de... Quero nem ver. Eu comecei a mensagem agora. No céu eu não vou ver alguém dizer, o que é que tu está fazendo aqui? Não era para estar aqui, não. Não, no céu quando eu ver, eu vou dizer, que bom que você também veio. Porque o que ia me fazer ter essa reação negativa era a... O que ia me fazer não desejar aquela pessoa lá, ou desejar o pior para aquela pessoa é a... Abre em Mateus 22. Fica melhor. Versículo 23. Os saduceus foram fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam achar falha na pregação de Jesus ou no caráter de Jesus, ou queriam que Jesus de alguma forma fosse incoerente, querendo até mesmo jogar Jesus contra Moisés. Eles chegaram para Jesus, versículo 23, aproximaram-se alguns saduceus, e os saduceus eles não criam na ressurreição, nessa ressurreição para a eternidade. E eles perguntaram, mestre,
Ainda chama de mestre. É muita cara de pau. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí eles foram contar um case. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Tem alguma coisa nessa mulher, né, irmãos? Morreram os 7, era a história deles aqui. Depois de todos, aí a mulher também morreu. Aí eles perguntam a Jesus: na ressurreição, nessa ressurreição aí que você prega, que você diz que existe, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então, na cabeça deles, eles ficaram imaginando, né? Estavam os 7 já lá. Chegou a mulher. Quando chegou a mulher, foi a briga. É minha, não é minha, não é minha. Aí o mais velho pode ter dito: não, primeiro fui eu. O mais novo disse: mas terminou comigo. O último fui eu. Aí outro podia ter dito: mas o que ela mais amou fui eu. Aí outro podia ter dito: mas o que mais amou ela fui eu. Era o que eles estavam imaginando, querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Talvez eles queriam que Jesus fosse contraditório a Moisés. E aí Jesus faz a seguinte asseveração aqui. Falando bonito, é só olhar para Juninho que você recebe assim. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque tem algo que vocês precisam entender. Jesus estava dizendo aqui. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Como são os anjos do céu? Sem desejos carnais. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? E ele cita um texto de Êxodo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então aquelas pessoas queriam pegar Jesus e eles deram esse exemplo aí, né? Um caso de família no céu. Como ia ficar essa família? Como iriam ficar esses relacionamentos? E Jesus deve até ter dado uma risada da história mirabolante dele. Talvez até fosse baseado em fatos reais. É difícil, né? Mas vai que era. Jesus disse: vocês estão errados. 2 coisas. Vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. E aí Jesus afirma: no céu não vai ter o que tem aqui. No céu não vai ter essa briga, porque não vai ter o que tem aqui. Jesus não estava só se referindo, embora ele falou depois, né, ao casamento ou à relação sexual, mas Jesus estava também se referindo: no céu não vai ter essa briga, ou esse egoísmo, ou até mesmo ciúme. É meu, não é? É meu. Ele fala das Escrituras, ele diz do poder de Deus. Porque a gente precisa entender que está nas Escrituras tem poder que vai fazer essas Escrituras se cumprirem. Amém? E é que aqueles homens estavam errados
os seus pensamentos. Na cabeça deles, a ressurreição não mudaria a natureza. Ou não mudaria também o corpo. Você está entendendo? Não sei se vocês estão equivocados. Porque vocês precisam entender que o poder de Deus é suficiente para transformar esse corpo. Não mais em um corpo carnal, com desejos da carne. Aleluia. Estou deixando você pensar. Quando Jesus ressuscita, Jesus busca restaurar Pedro, por exemplo. Jesus busca seus discípulos. Jesus come com eles. Olha que coisa boa, você vai poder comer. Nem vai ter gula. Nem vai ter doença. Vou poder comer um monte de lata de leite condensado. No milênio aqui. São boas novas, irmão. Mas o mesmo céu onde não vai ter gula, também não vai ter ciúme. Também não vai ter inveja. Também não vai ter contenda. Também não vai ter mágoa. Também não vai ter fofoca. Por quê? Não vai ter. Então, se eu quiser viver sem essas coisas aqui, céu na terra, o que é que eu preciso? Subjugar, cara. Eu preciso do poder de Deus, que vai resolver o problema da carne de uma vez, resolver o meu problema temporariamente. Escrituras e o poder de Deus. É o que Paulo ensina aos Romanos, capítulo 8, abre lá. Como não andar segundo a carne? Versículo 3, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, ou como ser humano, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Eu gosto dessa palavra pendor. Ele continua dizendo: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, os que andam segundo a carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 11, ele diz:
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos ou obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Oh, aleluia. Você lembra o que Paulo também falou aos Gálatas? Eu quero que você abra lá em Gálatas capítulo 5. Note que uma vez que fomos salvos, que o Espírito de Deus está em nós, que o poder de Deus, que os saduceus não conheciam, está em nós, nós podemos subjugar a nossa carne. E esse pendor, o que é pendor? Inclinação. Obrigado, meu assistente. Inclinação. A carne inclina ou é influenciada para um lado, ou ela inclina e é influenciada para o outro, como um pendor. Ela vai se inclinar para qual lado? Aliás, a sua mente, né, se inclina, perdão. Para a carne ou para o espírito? Ela vai se inclinar para que lado? Para o lado que tiver mais forte. Ele diz, o pendor da carne, essa influência da carne, esse pender para a carne, se a carne tiver mais forte, vai dar problema para você. Mas se você, pelo Espírito Santo, subjugar a carne, fortalecendo o seu espírito, você vai pender para o Espírito. Vai andar segundo o Espírito. Vai pensar segundo o Espírito. Vai falar segundo o Espírito. Vai agir segundo o Espírito. Amém? É o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Ele diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, Paulo está falando isso num contexto. Qual o contexto? Vamos voltar alguns versículos antes. Ele fala sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Ele fala sobre vivermos nessa vida de liberdade que é limitada pelo amor. Ele diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, versículo 14, amarás o teu próximo. Ele fala no verso 13, olha, não use da liberdade para dar ocasião à carne, para fazer ou seguir os desejos da tua carne. Antes, se torne servo uns dos outros pelo amor, que esse é o mandamento, amai uns aos outros. Aí ele diz no verso 15, se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vocês estão o tempo todo se mordendo, atacando o outro, brigando com o outro, vocês vão ser mutuamente destruídos, porque a contenda, irmãos, tem esse poder. Vou chegar nisso daqui a pouco. E aí ele diz, é por isso que eu afirmo a vocês, andem segundo o Espírito, para vocês não estarem brigando uns com os outros, para vocês não estarem, né, vivendo essa vida sem amor. Andem no Espírito. E andando no Espírito, se inclinando para o Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Amém? E ele diz, porque a carne milita contra o Espírito. Tem uma versão que diz que eles fazem guerra. É uma guerra. Carne e Espírito. É uma guerra. A gente precisa entender isso. Porque quando a gente entende que a carne é inimiga, a gente não vai ceder para ela. A gente vai tratar ela como inimiga. Amém? São opostos entre si. E aí ele fala, quais são as obras da carne?
essa manifestação dos desejos carnais. Ele começa a listar prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Sabe, irmãos, quando a gente fala que no céu a gente vai ter uma santidade perfeita, né, muita gente associa logo a essas primeiras coisas que ele falou. No céu não vai ter pecado sexual, porque meu corpo glorificado não vai ter desejo, porque não vai ter a carne. Mas o mesmo céu que não vai ter prostituição é o mesmo céu que também não vai ter inimizade. E quando a gente entende que por não estar no céu não é a vontade de Deus, porque Jesus nos ensinou a orar, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é no... Se não está no céu, não é vontade de Deus. Então a gente precisa querer na terra o que está no céu. E não querer na terra o que não está no céu. Amém? É por isso que Deus instituiu o casamento, para santificar a relação sexual. Essa é outra pregação. Mas por que a gente olha para a prostituição, né, e nosso espírito carnal? Mas por que a gente não está olhando assim também para a iniquidade? Por que a gente também não está olhando assim para a ira, para a discórdia, para a contenda? Porque do mesmo jeito, irmãos, que não deve ser normal a prostituição na nossa vida como cristão, também não deve ser normal a inimizade. Não é normal você ter alguém com quem você não fala. Isso é carnal. Isso vai trazer morte. Problema. É por isso que em Tiago capítulo 3, ele diz que essas divisões, brigas, contendas, onde há isso, onde há contenda, onde há inimizade, intriga, vai ter toda sorte de coisa ruim. Provérbios capítulo 17, versículo 14, diz que a contenda, né, a intriga com alguém, é como o abrir-se de uma represa. Você já viu uma represa se abrindo? Há uns meses atrás a gente teve uma desgraça lá em Campina Grande, que foi uma caixa d'água rompendo. Já trouxe danos grandes. Vai lá para Minas, nos últimos anos tivemos algumas represas rompendo. Você viu o estrago? A contenda é assim. Você perde o controle. E vai destruindo. Precisamos ter cuidado. E aí depois, ele continua, né? Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Vivem na prática dessas coisas, porque não tem como você estar com o seu espírito recriado e vivendo na prática dessas coisas sem arrependimento, sem querer mudar, sem sair disso. Porque se você permanecer, você vai cair naquilo daquelas pessoas que nós lemos no início lá em Hebreu. Não vai ter volta. Vai ser um caminho sem volta. Precisa ter a volta. Precisa ter o arrependimento. Precisa ter o que João ensina de confessar os nossos pecados ao Senhor, entendendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Arrependimento, mudança de atitude. De não mais dar essa ocasião à carne. Amém? Mas nada disso que é obra da carne vai ter no céu. Ou na Nova Jerusalém. Na eternidade.
E esse é um dos poderes do mundo. Poder viver sem essas coisas. Pastor, eu posso viver sem inimizade? Pode. Eu posso viver sem discórdias? Pode. Eu posso viver sem contendas? Pode. Eu posso viver sem ciúme? Pode. Se eu não vou ter ciúme de Stephanie, minha esposa, se eu não vou ter ciúme de Stephanie no céu, eu posso não ter ciúme dela na terra. Deus está falando com pessoas aqui. Não, mas é porque no céu você não vai ser mais o marido dela. É um ponto. Mas não é o fato de eu ser marido dela que me faz ter ciúme dela. Só tem uma coisa que me faz ter ciúme dela. Carne. Estou deixando você pensar. Aí ele vem, versículo 22. Estou começando a encerrar. Misericórdia. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, desejos desenfreados. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Vamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar em amor, é andar em paz, é andar em alegria. É você andar crucificando os desejos carnais. É quando a sua carne querer se entristecer, você se alegra. É quando ela querer ver algo, você não vê. É quando ela querer comer além do ponto, você parar de comer. É quando ela querer se irar, você perdoar. Ou quando ela querer se vingar, você perdoar. Quando ela querer se irar, você se acalmar. Quando ela querer falar, você calar. Quando ela querer calar, você falar a coisa certa. Entender que é uma guerra. Se é minha inimiga, eu não posso dar um gostinho para ela. E que eu falasse mal dessa pessoa. Eu não vou falar, não. A vontade é grande de falar. Eu julgo a minha cara. Eu começo a ir na contramão dela, fazendo o que a palavra me manda fazer. Ore pelos seus inimigos. Abençoe os que te amaldiçoarem. Não pague mal por mal. Vença o mal com o bem. Tua carne nunca vai ter vontade de fazer o bem a quem está te fazendo mal. Mas teu espírito vai ter. Tua carne não vai querer perdoar, vai querer dar um gelo, vai querer tratar com indiferença. Amanhã eu falo. Teu espírito não vai querer deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Vai querer resolver mesmo que você saia perdendo, mesmo que você saia por baixo, mesmo que você tenha que ceder. Porque você quer viver o céu. Eu vou falar com os casais. Se você quiser viver o céu no teu casamento, você precisa aprender a subir.
E no céu a gente não vai brigar para querer as coisas do nosso jeito. A gente vai estar querendo fazer a vontade do outro. E a gente não começa a treinar na terra. Estou deixando você pensar. Jesus combatia tanto isso, irmão. Tem 2 textos que eu vou encerrar citando eles para você. Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: se ao trazeres ao altar a tua fé, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, preste atenção, não é você que tem contra ele. Ele tem contra você e você sabe. Deixa a sua oferta. Jesus diz assim: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Tem outras versões que dizem assim: vai depressa reconciliar-te com teu irmão. E aí você volta e dá a tua oferta. Marcos 11, Jesus está ensinando fé aos discípulos, a oração da fé. Ele diz no verso 24: olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele vai realizar, vai te dar, vai fazer. Só que aí no verso 25 ele diz: quando estiveres orando, se você, agora não é mais alguém que tem algo contra mim, Jesus agora está falando, você tem algo contra alguém, perdoe. Porque se você não perdoar, a tua oração não vai funcionar. A falta de perdão, a intriga, a inimizade, a contenda, ela é um obstáculo para a tua oração, para a tua fé. Porque a fé opera pelo amor. Se eu não andar em amor, eu não vou poder ter uma vida de fé. Amém? Mas uma vida de fé leva a andar em amor. Porque uma vida de fé me faz crer que o poder de Deus é suficiente para transformar a minha maneira de agir. Se eu agia antes, se eu agia segundo a carne, eu posso confiar no poder de Deus para não mais agir segundo a carne. Muita gente diz: não, eu ajo assim, eu falo assim porque sempre foi assim, é meu jeito. Mas é o jeito, teu jeito carnal. Você precisa agora de um novo jeito, porque você agora veio para a família real. Você tem que se comportar diferente. Não mais como alguém que era escravo do pecado, mas como alguém que é filho de Deus. Deus é amor. No céu vai ter amor pleno. Podemos experimentar de poderes do mundo vindouro. De amor pleno na sua casa. De amor pleno no seu casamento. De amor pleno nos teus relacionamentos interpessoais. Vivendo em paz, irmão. Como já cantou o nobre Thales Roberto, eu só citava, porque se eu cantava, você vai embora. É fácil demais viver em paz. A agente é que complica tudo. O que é o agente? A carne. A carne complica. Se você aprender a subjugar a tua carne, vai ser fácil viver em paz. Seja com a pessoa mais difícil que você imagina, você vai conseguir ter paz com essa pessoa. Se tão somente você aprender a subjugar tudo e a não fazer o que é contrário ao amor. Vai te ajudar a perdoar mais rápido, a amar mais, a ver sempre o melhor do outro e a aproveitar cada momento da tua vida, porque muitas vezes, irmãos, a gente desperdiça momentos preciosos por causa da carne, por causa de contenda, por causa de... É por
Por isso que Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque você vai desperdiçar um dia. Se aquele dia acabar, você continuar irado com aquela pessoa. Talvez não era a mensagem que você queria ouvir, mas certamente era a mensagem que todos nós precisávamos.